E aí, bora aprender a preparar palha italiana? Então vem comigo, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos! Mas antes de começarmos a nossa receita, não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma você fica por dentro de receitas deliciosas e dicas incríveis. E a primeira palha italiana desse vídeo será a palha italiana tradicional. E para preparar essa palha italiana, você precisará de uma caixinha de leite condensado. Não esqueça de selecionar o leite condensado de boa qualidade para que você tenha uma sobremesa bem saborosa. Coloque o leite condensado em uma panela e em seguida acrescente a ele uma caixinha de creme de leite. Para o creme de leite, gente, vale a mesma regra do leite condensado. Leite condensado e creme de leite na panela, será a hora de adicionar 3 colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó 50% cacau. E aqui vai a primeira dica desse vídeo: peneire o seu cacau em pó, porque ele costuma formar algumas bolinhas que, se você colocar diretamente no leite condensado e no creme de leite, elas não irão se dissolver. Então, está vendo essas bolinhas aqui? Elas não dissolvem. Por isso, passe seu chocolate em pó por uma peneira. Depois você pode passar a colher por elas, que elas irão se dissolver. Mas isso não acontece se você colocar o chocolate diretamente na panela sem passá-lo por uma peneira, ok? Cacau adicionado aos demais ingredientes, vamos misturar bem eles até agregá-los de forma uniforme. E aqui vai a segunda dica desse vídeo. Você pode observar que misturando esses ingredientes com uma espátula, você começará a incorporá-los. Porém, eles não serão totalmente misturados. Por isso aqui é importante você trocar a espátula por um fouet, pois ele fará com que o chocolate seja incorporado ao leite condensado e ao creme de leite de uma forma muito mais rápida. Chocolate incorporado ao leite condensado e ao creme de leite, vamos acrescentar o chocolate em barra. Aqui eu também estou utilizando um chocolate em barra 50% cacau, mas você pode utilizar o chocolate da sua preferência. Só não esqueça de selecionar um chocolate de boa qualidade, ok? Outra coisa, é muito importante só acrescentar o chocolate em barra depois que o cacau tiver sido totalmente incorporado aos ingredientes líquidos dessa receita. Depois de adicionar o chocolate em barra, leve a sua panela ao fogo médio, mexendo sempre com o fouet até que o chocolate derreta. Depois que o chocolate em barra derreter completamente, substitua o fouet pela espátula, conforme eu fiz aqui no vídeo. Agora você deverá mexer o seu brigadeiro constantemente até que ele comece a engrossar. E, gente, não esqueça, a sua colaboração é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative também as notificações, dessa forma você sempre será avisado quando o vídeo novo sair aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Apesar dessas ações parecerem simples, elas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento, e não custarão nadinha para vocês. Bom, mexendo seu brigadeiro constantemente, você poderá observar as diferentes etapas pelas quais ele passará. Inicialmente, ele se transformará em uma calda mais rala. Essa calda ela pode ser utilizada para umedecer um bolo gelado que você for preparar. Depois disso, ela se tornará uma calda mais densa, porém não muito firme. Já essa calda pode ser utilizada como cobertura desse bolo gelado. Agora, mais para frente, ela se tornará uma calda mais espessa, aquela que estabiliza. E essa calda pode ser utilizada para bolos desenformados. Por exemplo, você fez um bolo redondo, desenformou ele e quer fazer uma cobertura. Faça essa calda e deixe chegar nesse ponto. O próximo ponto será de um brigadeiro de colher. E esse ponto é muito bom também, gente. Você pode fazer um brigadeiro de colher e simplesmente ficar apreciando. Só que o ponto que nós queremos é do brigadeiro de enrolar. Para chegar nesse ponto, você deverá observar quando seu brigadeiro começa a dobrar sobre ele mesmo e não se misturar com facilidade. Outra forma é observar se você passar a espátula no meio da panela, se o brigadeiro não se junta rapidamente. Se isso acontecer, o seu brigadeiro estará no ponto. Retire o seu brigadeiro do fogo e deixe-o amornar. Enquanto ele amorna, vamos quebrar os nossos biscoitos. E, gente, eu estou utilizando aqui um biscoito de maisena, mas antes eu tenho uma dica para dar para vocês. Se vocês estiverem utilizando um fogão de resistência como esse que eu estou utilizando aqui no vídeo, retire a panela de cima da resistência que você acabou de usar, pois ela continua mantendo o calor, ok? Bom, dica dada, vamos seguir com a nossa receita.
Quebre os seus biscoitos, mas não esfarele eles, senão vocês terão uma farinha de biscoito. Outra coisa, vocês sabem que eu só passo marca aqui no canal para dar dicas importantes para vocês. Esse biscoito que eu estou utilizando é o biscoito de maisena da Piraquê. Eu gosto muito dessa marca de biscoito de maisena porque ele não tem aquele sabor alaranjado no final. Agora, se você não se importar com isso, use a marca da sua preferência, ok? Depois de quebrar o seu biscoito, coloque-o diretamente na panela e mexa bem até agregá-lo ao brigadeiro. Gente, todos que já provaram palha italiana sabem que o biscoito da palha italiana não fica crocante. No máximo o que ele fica é firme, porém macio. Depois de misturar bem o biscoito ao brigadeiro, será hora de colocá-lo em uma travessa. E aqui eu tenho duas dicas para vocês. A primeira delas é, você pode usar um plástico, como eu estou utilizando aqui, e forrar a sua travessa colocando o brigadeiro sobre ele. Ou você pode untar a sua travessa com manteiga. Eu prefiro a opção do plástico porque mesmo com a manteiga pode correr o risco da sua palha italiana grudar na travessa. E depois também para espalhar a palha italiana e deixá-la bem lisinha na superfície, o plástico ajuda muito, como vocês poderão observar agora. Mas antes, me conte nos comentários o que vocês estão achando dessa receita e se você que está assistindo a esse vídeo gosta de palha italiana. Faça essa parte com cuidado, pois aqui o brigadeiro ainda estará quente, então tenha cuidado para não se queimar, ok? Depois que você acomodar o seu brigadeiro no refratário e colocar o plástico sobre ele e espalhá-lo bem, passe uma colher para deixar a superfície dele bem lisinha, dessa forma aqui. Em seguida, e essa dica, gente, é muito importante, deixe o seu brigadeiro esfriar completamente em temperatura ambiente. Depois que ele estiver totalmente frio, é que você deverá levá-lo para a geladeira por no mínimo 5 horas. O meu conselho é que vocês façam essa receita de um dia para o outro. Brigadeiro de chocolate pronto, vamos ao nosso brigadeiro de ninho. E aqui eu já vou começar com uma dica. Em uma panela vocês deverão colocar uma caixinha de leite condensado, assim como fizemos no preparo do brigadeiro de chocolate. Mas aqui você deverá acrescentar o leite em pó antes de entrar com o creme de leite. Então coloque as 5 colheres de sopa bem cheias de leite em pó diretamente no leite condensado e mexa bem esses ingredientes com o auxílio de um fouet até agregar tudo de forma uniforme. Agora que o leite em pó foi totalmente incorporado ao leite condensado, você deve entrar com o creme de leite e voltar a mexer tudo muito bem com o auxílio de um fouet, até que o creme de leite seja incorporado à sua receita. Creme de leite agregado aos demais ingredientes, vamos levar a nossa panela ao fogo baixo, mexendo sempre. Só que ao contrário do que fizemos com o brigadeiro de chocolate, com o brigadeiro de ninho, precisamos utilizar o fouet até quase metade da receita. O brigadeiro de ninho, gente, gruda no fundo com muita facilidade. E nesse início aqui, se ele grudar no fundo, ele irá desprender com um tom alaranjado. Isso significa que o seu brigadeiro começou a queimar. Então, mantenha o fogo baixo, não é médio, como fizemos com o brigadeiro de chocolate não, tá bom? É o fogo baixo. E mexa bem. Quando você observar que o seu creme de ninho começou a engrossar, você irá se desfazer do fouet e passará a utilizar a espátula, mexendo sempre, girando a espátula ao redor, passando no fundo. Você não pode parar de mexer em momento nenhum, pois como eu falei, o brigadeiro de ninho queima com muita facilidade. E assim como no brigadeiro de chocolate, existem várias etapas do brigadeiro de ninho. A primeira delas é essa daqui que vocês estão vendo no vídeo. Vocês podem observar que quando eu deixo pingar o meu brigadeiro, ele se mistura rapidamente ao restante que está na panela. Esse brigadeiro aqui é uma cobertura perfeita para um bolo de ninho. Olha, fica muito bom. Se vocês fizerem, me contem nos comentários, tá bom? Só que assim como no brigadeiro de chocolate, nós queremos um brigadeiro de ninho de enrolar. Então siga mexendo até que o seu brigadeiro atinja esse ponto. Já já você poderá observar que assim como no brigadeiro de chocolate, o brigadeiro de ninho, quando você dobra ele por cima dele mesmo, ele não se mistura facilmente. E também quando você levanta a espátula e deixa ele pingar sobre ele, ele também não afunda com rapidez. Outra forma é fazer o caminho de Moisés. Isso significa o quê?
passar a espátula no meio do brigadeiro e ver se ele se manterá aberto, se fechando de forma bem devagar. Se isso acontecer, o seu brigadeiro estará no ponto. Aqui, o meu brigadeiro está quase atingindo o ponto perfeito, mas ele ainda não está no ponto. Se você utilizar o seu brigadeiro dessa forma aqui, você verá que você terá uma palha italiana muito macia e você não conseguirá moldar ela. O seu brigadeiro precisa ficar assim. Aqui vocês podem observar que o meu brigadeiro, nesse momento, começa a formar uma crosta no fundo, mas essa crosta não irá se desprender. É nesse ponto aqui que eu preciso desligar o fogo e transferir o meu brigadeiro para a travessa. Como vocês puderam observar na base da palha italiana de leite ninho, eu não quebrei o biscoito e misturei ao creme. Aqui eu farei uma versão diferente, mas nessa versão aqui eu farei o seguinte: eu colocarei o plástico, assim como eu fiz no de brigadeiro, e irei espalhar bem, formando uma camada generosa no fundo. Em seguida eu farei uma camada de biscoitos, da mesma forma que costumamos a fazer com o pavê. E irei alinhá-los dessa forma que vocês estão vendo no vídeo. Em seguida, sobre essa camada de biscoitos, eu virei com uma nova camada do creme. E irei espalhar muito bem. Faça camadas generosas, mas equilibradas, para na hora que você morder a sua palha italiana, você sinta não só o recheio, como os biscoitos também. Você também deverá espalhar muito bem essa segunda camada de brigadeiro de ninho. E sobre ela você deverá fazer uma nova camada de biscoitos, colocando eles na direção oposta dos biscoitos que foram colocados primeiro. Depois que você terminar a segunda camada de biscoitos, coloque o brigadeiro de ninho sobre essa nova camada de biscoitos e espalhe muito bem. Cubra com plástico filme e repita exatamente o mesmo processo que fizemos com o brigadeiro de chocolate. Agora, deixe o seu brigadeiro de ninho também esfriar em temperatura ambiente. Se você colocar o seu brigadeiro de ninho diretamente na geladeira, ele irá açucarar, você não irá gostar dessa sensação. Então deixe ele esfriar completamente fora da geladeira e depois leve-o para gelar por no mínimo 5 horas. Após esse tempo de descanso na geladeira, será hora de cortar as suas palhas italianas. Se você não tiver um cortador em casa, não tem problema. Utilize uma régua e faça as marcações, e em seguida cortar. Mas uma dica muito importante para cortar a sua palha italiana é: unte a faca que você irá utilizar para cortar, e unte também as suas mãos. Se você não fizer isso, o brigadeiro irá grudar na faca e você terá que lavá-la toda hora. Então você perderá um tempo muito grande. Depois de cortar a sua palha italiana, você pode empanar ela. Eu gosto de falar assim, empanar, porque é basicamente isso que nós fazemos, da forma que você preferir. Nesse vídeo eu estou empanando as minhas palhas italianas de chocolate com granulado e com chocolate 50% cacau. Já as palhas italianas de ninho, eu estou empanando elas com leite em pó e também com coco ralado. Essa com coco ralado acaba lembrando um pouco aquele bombom Raffaello, sabe? Fica bem parecido, não chega a ficar igual, mas chega bem próximo. Depois de cortar e empanar as suas palhas italianas, será hora de aproveitá-las com todo o prazer do mundo. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês assistiram até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e comam as duas receitas que eu vou deixar aqui no final para vocês.